Hoje, você deposita tipo R$100 ou $100 no mercado de cripto, você já consegue operar. E você consegue fazer R$100 no dia ou $100 no dia. E aí, mas por que tem tanta gente que tem preconceito? Porque assim, na minha cabeça, o que eu vejo é muito cara que é mó Zé Ruela, mas vende curso pra caramba, falando que o cara vai ficar um milionário em 2 meses. E isso meio que tira o crédito do day trade, né? Faz o day trade parecer que é coisa de burro, de trouxa. Ah, vai lá, trouxa, vai lá, tá? Não conheço nenhum trader que ganha dinheiro. Sempre que me falam isso, eu falo, eu conheço esse trader. Inclusive, falam que até dentro dos bancos tem traders, né? Tem, tipo, gente que trabalha dentro dos bancos pra ganhar dinheiro pro próprio banco, tipo funcionário, né? Vou te levar a fazer uma visita, assim, você quebra essa imagem que as pessoas têm. Isso vai ser muito, muito valioso você participar disso, porque o que a gente tem hoje dentro da Atom, que é os nossos traders, é igualzinho um banco, é uma tesouraria, o banco tem uma área onde fica operando tudo. Você tem um cara que é especialista em cripto, você tem um cara que é especialista em DI, que é o mercado de juros, você tem um cara que é o especialista em day trade, você tem um cara que é especialista em carteira, você tem pessoas especialistas em multiplicar dinheiro com as N formas que existe. Mercado imobiliário, enfim, tem mercado de leilão imobiliário, ou seja, tem um monte de tipos de mercado. Isso já existe, os traders já estão lá. O que a gente fez foi popularizar a profissão trader para as pessoas hoje entenderem que elas também podem ser. Porque antes, aí parece a velha falando, mas lá na minha época, tinha duas coisas. Uma, corretagem era cara sim, então não era tão acessível à pessoa física. O limite para você operar era alto. Hoje, você deposita tipo R$100 ou $100 em mercado de cripto, você já consegue operar. E você consegue fazer R$100 no dia ou $100 no dia. Não era possível isso. E a tecnologia não era tão boa. Então, ou seja, você não tinha isso na palma da mão. Então, o que aconteceu? A gente popularizou um profissional que sempre existiu, que é esse cara que está dentro da tesouraria. E você está coberto de razão. E entra um ponto que é importante. A gente precisa, inclusive, ter uma fala de ensinar os jovens que existe o mercado financeiro. Sabe por quê? Porque são os profissionais mais bem pagos. São as pessoas do mercado financeiro, porque dinheiro gera dinheiro. Um agente autônomo, por exemplo, pode ganhar em média R$18 mil. E você leva 3 meses para tirar um certificado. Que o agente autônomo é como se fosse o gerente do seu banco, que vai te ajudar a tomar decisões. Ele não opera por você, tá? Ele te ajuda a enxergar. É o cara que gosta de falar, o cara que é um bom comercial, que tem uma rede de contatos. Você pode ser um agente autônomo, falando para as pessoas sobre investimentos. Você pode ser um gestor. Você é um cara que, tipo, eu gosto dos números, eu gosto de análise. Então hoje, inclusive com inteligência artificial, você tem como ter muito mais estudo sobre tendência de mercado. A ferramenta te ajuda muito. Vou até deixar uma dica de livro já. E daí você tem, o gestor pode ganhar em média 100 mil. Agora você pega um analista, pode ganhar em média 50. Então, ou seja, tem um monte de profissionais dentro do mercado financeiro que já estão escassos e que os jovens nem sabem que existem. Porque quando você tava lá, falar ensino médio para não entregar a idade, que era o colegial, te falaram assim, vai prestar vestibular, faz tal coisa que dá dinheiro, falaram? Não, vira médico, dentista, advogado, isso aí dá dinheiro. Ninguém te pergunta se você gosta, inclusive. Mas ninguém fala de nenhum profissional do mercado financeiro. Então o brasileiro, ele tem muitos mitos a respeito do mercado. Ele tem muitas crenças de que, sim, você tá coberto de razão. A gente tem muito golpe, infelizmente, em todas as áreas, não é só no mercado do curso. Porque assim, eu lembro dos meus pais, quando eu era criança, foi aquela onda das bolachinhas, que era pirâmide pra caramba. Eles sempre teve disso de, olha, se você empreender comigo em tal coisa, em tanto tempo você vai ganhar muito e você ganha dinheiro. Isso sempre existiu antes, inclusive, da internet ser o que é hoje. Então, ou seja, a gente, infelizmente, sempre teve pessoas inteligentíssimas que usaram isso pro mal, pra iludir outras pessoas. Então, por isso que é tão importante. Eu levo a educação muito a sério. Então, você vai montar um treinamento, um curso, você tem conhecimento sobre o assunto? Lindo, traz um pedagogo, porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, você tem que ter toda a linha. Não é só ter um vídeo, é você ter os exercícios, é você ter, de fato, o acompanhamento do aluno, é você, de fato, entender que a pessoa precisa de um suporte. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende por desenho, tem gente que aprende pelo vídeo e tem gente que aprende jogando. Então, ou seja, você tem um monte de ferramentas hoje em dia para ajudar as pessoas a aprenderem. Então, tem que ser levado a sério. E daí entra esses mitos, porque também, infelizmente, a mídia não foi muito feliz em criar um monte de matéria falando mal do day trade. E daí, a pergunta que eu fiz quando saiu essas pesquisas, que saíam, 95% das pessoas perdem dinheiro com day trade. A pergunta que ninguém fez, quantas pessoas estudaram? Porque, diferente do médico, que ele tem que ter o CRM dele, o trader não precisa ter nada. Ele pode literalmente abrir uma conta numa corretora, colocar o dinheiro dele e sair lá operando. Só que ainda trade é menos arriscado, porque ele só pode perder o que ele colocou. Hoje, você pega, olha o mercado que a gente tá vivendo, de apostas, de pirâmide, etc. O cara coloca o dinheiro
que ele ia usar no casamento dele. Uhum. Aí vai lá e me procura. Carol, o que eu faço? Perdi o dinheiro da festa do casamento. Avisa a noiva. É a primeira coisa que você faz. E a gente tá vivendo essa realidade. Inclusive, né, tava falando aqui nos bastidores, eu convoquei já o Duda, ele vai ter que participar, porque agora tá público o convite. Porque a gente vai fazer a Semana da Conscientização Financeira. A gente precisa travar. Quando a gente começou, e é bem legal de falar isso também, você operava, você ia pro tudo ou nada. Dentro da nossa plataforma, a gente tem uma gestão de risco que tem um limite de perda diária e um total. Por quê? Porque as pessoas, elas vão perdendo a cabeça quando elas erram. Esse é o risco. O ser humano, obviamente, ele é emocional. E isso acontece em qualquer coisa que você for fazer na vida. Você, para tentar recuperar, dentro de uma empresa, você fala, putz, lancei essa caneca, deu errado. Aí você quer lançar mais 5, mais 10, pra dar certo. Aí você pega dinheiro emprestado do vizinho, não, agora é a minha vez. Então você começa a tomar um monte de decisões equivocadas. Então por isso que é importante a gente estar em grupo, por isso que é importante o papel do instrutor, por isso que é importante o papel do mentor, para que você consiga blindar essas situações quando você toma decisões equivocadas, que é o item mais importante para você ter sucesso na vida. Porque vê se faz sentido, então.